Nesse vídeo eu vou te explicar como que eu fiz e como que eu acho que você pode fazer para poder vender mais, lucrar melhor com o seu conhecimento na internet, sem ter que vender de forma agressiva. Todo dia eu vejo pessoas que têm muitos conhecimentos, têm uma ampla gama de possibilidades na internet, por conta da sua experiência profissional, ou porque têm muitas ideias e sabem que podem lucrar na internet, entendem do seu potencial, mas ainda não partiram para ação, mas estão prontos para isso. São pessoas que têm vários tipos de conhecimento, mas que não têm experiência nenhuma com a internet em si. Já entenderam também que a internet é um mundo à parte. Então, o que eu vou compartilhar com você é o que eu fiz para, em 7 meses, conseguir vender o meu conhecimento de uma forma não agressiva e ter uma qualidade de vida melhor. Dando um contexto, todo dia, literalmente, eu falo com pessoas que têm muitos conhecimentos ou estão perdidos nas possibilidades e não conseguem dar o primeiro passo. E eu ajudo essas pessoas, inclusive. Sexta-feira, porque hoje é segunda. Sexta-feira eu conversei com um rapaz que literalmente ele tinha umas 7 atribuições profissionais diferentes, de DJ a terapeuta holístico. E isso pode ser muito legal, mostra a quantidade de potencialidades da pessoa. E como hobby eu acho incrível você ser tão plural, você ir de A a Z, mas em termos profissionais e principalmente na internet, isso é um desafio, porque na internet não é sobre o que você sabe fazer apenas. E aí a gente vai para o nosso passo 1. Na internet, a sua potência vai ser desbloqueada, o seu lucro vai entrar de fato no seu bolso, não só naquele avatar que você cria na cabeça, que é aquele cara tão bom, ou menina, ou mulher tão incrível que poderia fazer qualquer coisa na internet e simplesmente não faz porque não tem tempo, porque não é bem a hora, mas é uma posição extremamente confortável, né? Porque você pensa, caramba, eu sou tão bom, eu faria isso, essa ideia é ótima, isso daria dinheiro, mas não deu. E não fez, de fato. Você tá na abstração, né? Você tá naquele avatar que você cria seu lá do futuro, de um futuro que nunca chega. E a gente precisa sair dessa posição confortável e para uma posição desconfortável, que é a primeira coisa a ser pensada nessa posição é que problemão, vou botar assim, que problemão lucrativo eu vou resolver. Não é sobre o que você sabe apenas fazer, é claro que é sobre o que você sabe fazer, mas é muito mais sobre como que você faz uma pessoa sair de um ponto A, que ela tá, para um ponto B. Como que você faz isso é só a sua ferramenta. Como tem tantas outras pessoas que podem oferecer essa mesma transformação com ferramentas diferentes. Você precisa definir um problema onde tenha pessoas com muita dor para poder resolver e dispostas a ganhar dinheiro e pessoas com uma quantidade assim considerável também. Não adianta você simplesmente querer vender tratamento ocular para cachorros com cristal rosa, assim, tipo, ninguém quer isso. Esse é o seu jeito de fazer. Agora, talvez você resolver um problema que doa, né? Então, como retardar a cegueira em pets. Talvez possa ser alguma coisa que você possa resolver. O foco é no problema, né? O como é só o seu jeito de fazer isso. A partir do momento que você pega uma opção para testar, ou seja, você pensou numa pessoa profunda, idade, sexo, valor que a pessoa ganha por mês, localidade talvez, e o que ele quer, o que ele deseja, você tem que partir para como que você vai mostrar isso para a pessoa. Como é que você vai criar o seu posicionamento? E eu vou começar pelo básico, tá? Seja você até um prestador de serviço e não queira vender seu conhecimento na internet, o que eu acho que você deveria fazer com certeza absoluta, eu vou explicar mais lá no final como que eu fiz isso. Seja você já querendo vender o seu conhecimento de cara, você precisa ter um Instagram preparado. E o que é um Instagram preparado? É um Instagram preparado para receber pessoas, para elas poderem, de uma forma muito rápida, entenderem
se você pode ser útil para elas, se você pode ser confiável para elas e se elas se conectam com você. Isso são respostas que são dadas muito rapidamente quando as pessoas vão olhar o teu perfil. Um Instagram preparado é um que tem uma foto de capa sua, uma foto de perfil clara. E o que é isso? É uma foto onde seu rosto apareça grande naquele círculozinho. E que no primeiro plano seja o seu rosto, esteja bem iluminado, e no segundo plano, que é o fundo, ele não concorra visualmente com o seu rosto. Significa dizer que o fundo tem que estar mais escuro, o fundo tem que ter contraste, né? Então, se você é mais clarinho, o fundo tem que ser um fundo mais escurinho. Se você é mais moreno ou morena, o fundo tem que ser um pouco mais clarinho, para poder dar contraste e visualmente ser impactante. Isso pode ser feito com cores também. De uma forma ou de outra, o seu rosto tem que estar bem iluminado. Não adianta você botar foto com sua família, você de longe não dá nem para ver o teu rosto. Beleza. Fora isso, você tem que ter uma bio que seja muito clara. O que você pode fazer pela pessoa que está entrando ali. Você tem que, de fato, prometer algo nessa bio. Você tem que dar uma carteirada nessa bio, que é o quê? Falar brevemente um resultado seu. Pode ser um diploma muito importante, possa ser resultado que você já provocou para pessoas, por exemplo, número de alunos, ou um total de faturamento que você já teve, alguma coisa que dê uma carteirada sua. Esse Instagram também precisa ter destaques, que são aquelas bolinhas que ficam embaixo, sabe? Quando a pessoa bate o olho no teu Instagram, ela normalmente olha a tua foto, olha a sua bio, dá um scrolling no teu feed, se interessar alguma coisa, ela clica. Se esse conteúdo for interessante, ela começa a clicar em outros conteúdos e aí ela começa a ir no teu feed, nos teus destaques. E aí é muito legal, porque nos teus destaques é a porta de entrada para ela olhar o teu story do dia. Que, só um parêntese, é muito importante você ter todo dia stories. Mas entenda que stories é para quem já está conectado com você. Mas isso é um outro papo. Então, nesses destaques é legal você ter resultados, como eu falei na bio, mas fotos que comprovem esse resultado de alguma forma. É legal você ter também algo pessoal seu. Eu tenho um destaque no meu Instagram. Inclusive, se você quiser me seguir, é @GabrielReinert_oficial, igual aqui como tá no YouTube. Tem uma coisa pessoal, eu tenho um destaque pessoal de imagens da minha família, que para o meu sistema de crenças é muito importante. E eu tenho lá também um destaque de resultado de pessoas. Então, são de provas de alunos, de mentorados que tiveram resultado comigo. Então, isso forma uma primeira parte do teu Instagram bem posicionado. E aí, depois, para o feed, a gente precisa ter posts que conectem não só com as pessoas, mas que conectem com esse problema que você resolve dessas pessoas. Esse Instagram tem que estar preparado. E quantos posts eu te indicaria? 12 posts. Você precisa ter 12 posts no teu Instagram, no feed, que resolvam problemas, que incitem a ação das pessoas para resolver esses problemas. Posts que mostrem também algo do teu sistema de crenças, como é que você vê o mundo, como é que você opina frente à realidade. Ou seja, uma vitrine sua mostrando o teu personal branding. É isso que você precisa ter no teu Instagram para ele estar preparado para resolver pessoas. Então, passo 1, definir um problemaço lucrativo para resolver. Passo 2, ter um Instagram preparado para receber essas pessoas com esses problemas. Passo 3, você precisa pegar um papel e fazer um exercício de imaginação. Imagina essa pessoa perfeita, essa pessoa profunda, como eu chamo. Ela tem um problema hoje, ela quer resolver, você pode resolver ela e ela vai trilhar uma jornada com você até a resolução do seu problema. E essa jornada pode ser e deve ser um programa de acompanhamento, uma mentoria, um curso, um e-book, um produto. Dentro desse produto tem a tua forma de resolver isso. Isso é uma jornada. Ela sai do ponto A e ela vai para o ponto B. Desenha essa jornada. O que é necessário, topifica, né? Cria tópicos de que passos que ela tem que dar.
A partir do momento que você consegue determinar de forma clara e organizada os passos que ela tem que dar, isso é o seu método. E dessa forma você consegue passar conhecimento. O que é passar conhecimento? É você ter acesso a uma ideia, você meditar sobre aquela ideia e, a partir do momento que você vai passar isso, fazer isso de uma forma organizada para que seja replicável. Senão é só uma conversa de bar. A pessoa tem que pegar o teu método e conseguir fazer o passo 1, 2 e 3. Eu gosto de 3 passos, tá? Imagina essa jornada de transformação. Por que eu estou dizendo imagina e não define? Porque vai mudar. A partir do momento que você conversar com as pessoas, e é fundamental você conversar com as pessoas, eu vou te falar no próximo passo como eu fiz isso. É fundamental você conversar com as pessoas, você vai perceber que a visualização que você tem das pessoas percorrendo um caminho para chegar num resultado é completamente diferente do que de fato elas vão fazer. E eu não estou nem te falando sobre as pessoas que começam e param, ou começam, vão e voltam, ou são caóticas, fazem um passo 3, depois 1, depois o 2, depois o 3 de novo, depois voltam para um. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de método mesmo. Você acha que você tem um método perfeito. Você acha que pode resolver exatamente determinado problema fazendo com que a pessoa percorra determinada jornada. Você acha que tem a didática correta. Deixa eu te informar, 99% de certeza que não, você não tem. Você pode ter uma boa parte disso, mas você só está considerando uma metade da equação. Você só está considerando metade da laranja, que é você, tem a outra metade. As pessoas têm o seu próprio jeito de consumir os seus problemas. Elas têm o seu jeitão. E não adianta você tentar empurrar o seu jeitão só para essas pessoas fazerem só do seu jeito. Isso aqui não é um colégio, não é uma faculdade. As pessoas não querem isso. As pessoas querem que seja resolvido o problema delas da melhor forma possível para elas. Cada vez mais rápido, empregando menos esforço, de uma forma mais pessoal, que elas tenham que fazer menos trabalho mental sobre aquela resolução daquele problema. Mas cada público tem um jeito, você precisa entender esse jeito. Depois de você desenhar esse caminho de abstração, de jornada, né? Entenda onde do teu networking você consegue chamar pessoas para uma oferta. E chamar pessoas para uma oferta é você resolver algo que ela tem, ou seja, transferir valor seu para ela e, no final, oferecer um próximo passo. Vou falar de uma forma mais simples. Você precisa ter um grupo de pessoas a fim de conversar com você. Sobre o quê? Sobre o problema delas. E o que você vai falar sobre o problema delas? A sua opinião? Não. Você vai criar um diagnóstico. Então, você vai pegar o problema delas e vai falar, olha, hoje, nesse momento da sua jornada, você está nesse momento aqui, com esses problemas aqui. Beleza? Beleza. Se eu fosse você, o plano de ação seria, passo 1, 2 e 3. Você tem que fazer isso, isso e isso. E isso que você vai falar é exatamente o que você faz com ela. Porque a gente está resolvendo um problema específico para uma pessoa específica. E você está construindo a tua jornada, ou seja, o seu método para ela. Então, a resolução desse problema, que ela é a pessoa e ela tem o problema que você quer resolver, é exatamente o seu método. E aí você vai explicar, sem segredo nenhum, tudo que ela deveria fazer. E por que essa conversa é muito legal? Porque você vai ter acesso a exatamente como ela gosta de aprender, quais são de fato os problemas que elas têm e como que você pode construir o seu método em acordo com a jornada que é mais confortável para ela também. Quando eu comecei, alguns meses atrás, eu comecei com um produto para uma pessoa que estava mais avançada no digital. Uma pessoa que já estava na internet, então era um infoprodutor que queria se posicionar de uma forma mais contundente, se distanciar da concorrência e ter um discurso, uma narrativa na sua linha editorial mais poderosa, mais persuasiva. Eu falava de criação de conteúdo e falava de da onde tirar esse conteúdo. E, cara, um produto muito legal, foi muito bom, um valor agregado alto, né? Então, um ticket alto. Mas o que eu percebi
é que, fora essas pessoas, tinham pessoas no degrau anterior que eram pessoas que não tinham entrado na internet ainda. E eu pensei, pois bem, eu posso fazer um posicionamento para essas pessoas, ensiná-las esse posicionamento que eu ensino, mas menos avançado, simplesmente para elas poderem estar na internet, como eu estou fazendo esse conteúdo aqui, começarem na internet, ensinar como elas pegam conhecimento e produtizam isso, criam um produto de conhecimento com o que já tem já, e fazem estratégias de venda, porque no final do dia a pessoa que entra na internet, ela quer vender o seu conhecimento. E eu posso falar para essas pessoas. E eu comecei a fazer esse trabalho. Mas por quê? Porque eu comecei a conversar com as pessoas e vi que era isso que elas queriam. Eu não tinha isso da minha cabeça. Eu não tinha pensado dessa forma. E isso só aconteceu por conta dessas conversas. Então, o que eu fiz? Eu tenho uma empresa que é uma agência que não é uma agência, porque o nome é agência NIS 4, mas a gente produz, é uma produtora. Eu tinha uma outra produtora, e eu falei, vou fazer uma agência, mas eu não aguento, eu acabo indo para produção de conteúdo. Eu gosto muito de gravar, enfim, podcast e tal. Inclusive, se você quiser gravar seu conteúdo, seu curso, seu podcast, agência NIS 4 no Rio de Janeiro. E, cara, realmente as pessoas que querem um estúdio, querem produzir conteúdo, querem que alguém grave elas querem entrar na internet. E aí eu vi, legal, essa galera tá bem qualificada no meu networking, esses leads, para eu chamar para essa oportunidade de conversar comigo. E é o que eu faço até hoje. E dá muito resultado. Então, olha para o teu networking e imagina onde estão as pessoas que você quer que estejam com você nesse teu novo projeto de vender o teu conhecimento. E chama elas para o que eu chamo de análise estratégica. Você vai pegar aquela pessoa, o problema que ela tem, e você vai analisar estrategicamente, criando um diagnóstico, um plano de ação. Inclusive, se você quiser que eu faça isso por você, é um ótimo momento você clicar aqui embaixo. É minha análise estratégica. É gratuito e é online. Então, você pode clicar aqui e reservar o seu horário comigo. E é exatamente isso que eu acho que você deveria fazer. Por quê? Porque eu fiz e deu certo. Eu não li isso em lugar nenhum. É óbvio que eu não inventei o conceito de sessão estratégica, que eu chamo de análise estratégica, porque não é só uma sessão, eu analiso realmente a pessoa, o perfil digital dessa pessoa. E cara, dá muito certo. O script que eu sigo não fui eu que inventei. Eu paguei uma mentoria, R$10 mil para poder ter acesso a esse script, que é o mesmo script que o Flávio Augusto da WhatsApp, o que o time comercial deles utiliza. E aí eu adaptei para o meu, eu mudei consideravelmente, mas mantive o core do script. Eu acho que é isso que você tem que fazer. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre esse script, porque é um conteúdo que eu só deixo para meus alunos e mentorados. Mas eu posso fazer um vídeo explicando. Então, é muito interessante você chamar pessoas ideais que têm problemas que você consegue resolver. E você deve estar se perguntando, beleza, Gabriel, e aí, o que eu faço? Com essas pessoas, você vai fazer perguntas, você tem que entender qual é o desafio que elas têm, você tem que entender que momento de conhecimento do digital elas têm, que nível de conhecimento, o que elas estão dispostas a fazer. Isso aqui é um parêntese muito interessante. E é um parêntese que só vem com a experiência. As pessoas têm níveis de comprometimento diferentes. Você não quer, primeiro, ensinar para pessoas o problema que elas têm. Não perca tempo com isso. Você tem que pegar pessoas que já têm um problema com nível de consciência alto. Não gaste energia com isso, em convencer ninguém que você é bom. E não convencer alguém que deixa eu refazer isso. Não é convencer que você é bom. Convencer que você é bom, você acaba convencendo indiretamente, e é necessário pela análise estratégica, a pessoa te vê como autoridade. Não convença que aquela pessoa tem um problema que você acha que ela tem que resolver aquilo. Não. Se a pessoa chega e fala, qual o maior desafio? É esse, X. Beleza. Então, trabalhe em cima disso. E somente isso.
Se coloque fora do problema. Não queira trazer mais coisas para serem resolvidas. Resolva aquilo, entende? E tem pessoas que sabem do problema que tem, mas elas têm uma predisposição a não querer resolver aquilo, ou, como é conhecido também, tem pouco comprometimento. Elas querem, mas elas não estão comprometidas. Elas querem, mas querem que alguém resolva por elas. Elas querem, mas elas não querem colocar energia nisso. Elas querem resolver aquele problema, mas não agora. Fuja dessas pessoas. Essas pessoas vão te dar muita dor de cabeça, elas não vão te dar resultado, elas não vão te dar prova, e você vai ficar achando que o problema é com você. E você vai se frustrar. Então não faça isso. Não olhe para essas pessoas. E depois que você tiver, na sua análise, feito o diagnóstico e feito o plano de ação para a pessoa, você, de uma forma muito natural, você vai oferecer 2 caminhos para essa pessoa. Essa pessoa, ela pode ou ter você pouco e pagar pouco mensalmente, ou ela ter muito de você e muita velocidade para resolver o problema dela, e ela vai pagar um valor para resolver esse problema. E você vai fazer com ela. Ambos você vai fazer com ela. Se você resolve, sei lá, como consertar uma caneta, você vai ter a opção de vamos consertar essa caneta juntos, de uma forma mais ponderada, mais calma, mais barata, mensalmente, você vai me pagar por mês por isso. Ou eu vou resolver essa caneta contigo de uma forma expressa, em 30 dias, 45 dias, 60 dias, e você vai me pagar um valor para eu poder fazer isso com você. Você tem esses 2 caminhos. E aí, é a promessa que eu te fiz lá no início do vídeo. Você vende de uma forma muito pouco agressiva, porque você não tem que ser persuasiva. Sua persuasão foi no marketing, não foi na hora da venda. Sua persuasão foi quando você mostrou que você sabe resolver o problema da pessoa, criando o diagnóstico e plano de ação dela. Você já disse o que ela está passando e você já disse o que ela deveria fazer para resolver. Você já se vendeu. Mas foi o marketing que te vendeu. E antes disso, a pessoa veio até você porque ela te conhece. Lembra? A gente está falando com pessoas do teu networking. Ou pessoas, como no meu caso, vieram por um anúncio. Elas já tiveram acesso ao meu produto, já entenderam o que eu faço, já viram anúncio, já viram, no caso, a foto do meu estúdio, viram o portfólio que eu tenho. Ela já está vendido, entendeu? Pelo marketing. Agora, eu tenho que mostrar que eu sei resolver o problema dela e que eu sou a melhor opção para ela. E isso também é marketing, não é venda, porque eu não estou fazendo técnicas de persuasão. Eu estou simplesmente falando o que a pessoa deveria fazer. São coisas completamente diferentes. Então, na hora de vender de fato, eu só emprego técnicas de venda para quebrar a objeção. Se eu achar que eu devo, senão eu deixo a objeção lá e tá tudo bem, e eu não quero aquela pessoa ir ok, dependendo da objeção dela. Mas na hora de eu oferecer, de eu falar sobre os 2 caminhos, eu dou 2 caminhos limitados, A ou B, e a pessoa vai escolher A ou B. E se você fizer a minha análise, você vai ver que eu vou fazer isso com você. 45 minutos, eu vou estar lá 43 minutos entregando o valor para você. Vai ser ótimo para você, vai ser muito bom. Se você não quiser o caminho A nem o B, tá tudo bem. Agora, se você pegar o conhecimento que eu vou te dar e não empregar de forma efetiva, você não vai ter resultado. E vou além. Para finalizar, hoje eu vejo o maior benefício do meu trabalho e de qualquer trabalho de acompanhamento ou de mentoria é resolução em conjunto dos problemas que vão acontecer. Porque sempre vão acontecer problemas. Sempre. É um resultado que não vem, é um conteúdo que não dá certo, é uma insegurança que bate, é uma frustração, é um desejo de parar com tudo e não aguentar o processo, é não saber como aguentar o processo de abrir um negócio online, é não ter com quem conversar, porque ninguém fala sobre isso no círculo próximo da pessoa. E isso é só com acompanhamento, não é só conteúdo ou você pedir para o ChatGPT para te ajudar a resolver algo. Ou até mesmo ajudar a te acompanhar. Não é uma pessoa. Isso faz muita diferença. Muita diferença. Então, você tem esse caminho de não aceitar e tá tudo bem, mas é o que fez com que eu parasse
de tentar há 10 anos. Eu fiquei 10 anos, só pra você entender, né? Eu tinha empresas e eu trabalhava para as pessoas enfim, eu trabalhava para mim, né? Porque é minha empresa, mas eu prestava serviço. Mas o que eu quero dizer é que eu queria fazer o meu conteúdo online, eu queria me colocar e por vezes eu fiz investidas nisso e eu vendi, eu tive alunos, mas eu parava, porque surgiam problemas e eu não conseguia transpor esses problemas. Eu parava, e depois eu voltava, eu parava, eu voltava. E aí eu tive que, cara, de 3 empresas, fechei 2 para eu poder me dedicar a isso aqui. E eu sempre digo para as pessoas que eu converso sobre isso, cara, se eu tivesse uma pessoa me acompanhando, eu provavelmente hoje estaria com as 3 empresas e também com o meu posicionamento que eu estou criando aqui na internet. É sobre isso, é sobre não parar. A única coisa que você não pode fazer na internet é não parar. Fechado? Espero que esse vídeo tenha sido positivo para você, tenha feito você refletir e mais do que isso, você ter movimento real, ou seja, implementação, execução, ação, para você poder entrar na internet com o teu conhecimento mais valorizado pelas pessoas aqui no online. Bem, dá uma curtida aqui nesse vídeo se fizer sentido para você. Se você tiver alguma dúvida, vai ser muito legal, porque você pode botar aqui nos comentários e a gente começar uma conversa.